Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor nossas vidas, nós colocamos diante de Ti tudo que vai ser dito aqui, que o Teu Espírito Santo, somente Ele, possa falar aos nossos corações. Repreenda todo espírito de confusão, todo espírito de sofisma, religiosidade, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo, nós queremos ouvir o Senhor falando conosco. Amarre todos os demônios, toda tentativa do diabo de confundir nossas mentes, mas que a verdade do Senhor seja em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Legal, né? Abra sua Bíblia lá em Timóteo, 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, vamos passar para você o texto aqui. Fiel é esta palavra, digna de toda a aceitação. Fiel é essa palavra e digna de toda a aceitação. É 1,15, tá? No 1,19, conservando a fé e a boa consciência, qual algum havendo rejeitado vier a naufragar na fé. Então, rejeitando a palavra, rejeitando a Cristo, se naufraga na fé. Deixa eu ver aqui, tem mais um detalhe aqui, olha só. Mesmo resgatou, não, outra parte aqui, ó. Deixa eu só separar aqui a outra parte aqui para a gente ler. Lá no capítulo 4 de Timóteo, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz nos últimos tempos. Olha só, mas o Espírito expressamente, Espírito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, diz nos últimos tempos: alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Ok, não é? Se você observar, ontem eu fiquei abismado com algumas coisas. Ainda tem coisas que nos assustam nesse mundo, né? Deixa eu só separar aqui, eu vou falar para vocês, deixa eu só ver se eu já separei aqui no cantinho aqui, que é uma matéria onde deixa eu ver se ela já está aqui prontinha aqui para mim, aqui ó, olha só. Essa matéria eu peguei ontem, e veja bem o que está acontecendo aqui, olha só. A Eliane, amanhã missionária da Índia, eu estou gravando, né? Então depois eu falo sobre isso, depois da gravação. Mas vamos lá. Pastores ateus, eles não acreditam mais em Deus, mas continuam liderando sua igreja. Eu sou ateu, diz Jack, um pastor afiliado à Convenção Batista do Sul, dos Estados Unidos, com mais de 20 anos de ministério. Vivo minha vida como se Deus não existisse, disse Adam, outro, que faz parte da equipe pastoral de uma pequena igreja, em um dos estados mais religiosos dos Estados Unidos. Os dois que pediram para terem suas identidades preservadas são pastores que perderam a fé. Ambos construíram sua vida e carreira ao redor da fé, mas agora dizem sentir-se encurralados, vivendo uma mentira. Olha só, você vê, você não viu ali que dão ouvidos a mentiras, a doutrina de demônios. Um fala assim: passei a parte da minha vida acreditando e buscando essa fé religiosa, chamada de cristianismo. Ao chegar a este ponto de minha vida, simplesmente não sinto mais que posso crer nele, em Cristo. Olha, isso é um pastor. Quanto mais eu lia a Bíblia, mais perguntas eu tinha. Quanto mais as coisas que ela afirmava não fazia sentido em minha vida, mais dificuldade eu tinha. Afirma um pastor batista ateu do sul dos Estados Unidos. Agora olha só, buscando a fé religiosa, tem que virar ateu. Fica buscando em religiosidade, em religião, fé. Fé é em Jesus. Outra, fica lendo a Bíblia
com a mente humana. Quanto mais você lê a Bíblia com mente humana, mais perguntas sem respostas você terá. E existem perguntas sem respostas na Bíblia porque é pela fé. Se todas as vezes nós tivermos como responder racionalmente, não precisamos de fé. É pela fé. Pastor Jack disse que há 10 anos começou a sentir sua fé se esvaziar. Ficou incomodado com a sua inconsistência no relato dos últimos dias da vida de Jesus, improbabilidades da história como a Arca de Noé e as ideias expressas na Bíblia sobre as mulheres, seu lugar no mundo, etc. Então ele começou a pirar sobre isso e não concordar com isso. Ler a Bíblia foi o que me levou a não crer mais em Deus. Olha como é que o diabo pegou a mente desses pastores e torceu tudo. Ler a Bíblia para ele foi o que o levou a não crer mais em Deus. Ele nunca creu. Ele nunca creu em Deus. Ele nunca acreditou em Deus. Né? A André está falando, eles foram verdadeiros, eles estão sendo verdadeiros. Sim, estão sendo verdadeiros, mas foram enganados pelo diabo. Agora, tem muitos como ele, concordo com você, André, que não tem coragem de falar. Por quê? Porque buscam em religião, buscam numa fé religiosa, leem a Bíblia buscando entender pela mente do homem, não pela mente de Cristo. São pessoas que precisam se converter. São pessoas que precisam se converter. Pensava que Deus fosse um grande o suficiente para lidar com todas as perguntas que eu pudesse ter. Quer dizer, Deus é meu funcionáriozinho, ele vai responder tudo que eu perguntar para ele. Deus é minha fadinha, que plim, 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 pronto. Né? Trabalha para mim. Mas não foi isso que aconteceu. Quer dizer, se Deus não responde, então Deus não existe. Se Deus não responde, então Deus não existe. Né? Veja bem, vamos lá. Aí ele vai relatando aqui nessa matéria, mas eles continuam. Jack diz que seu segredo faz sentir isolado, ele se sente isolado, certamente poderia ter um monte de amigos se admitisse que deixou de ser cristão, que ele perderia os seus amigos. Sua esposa não sabe, ele acredita que possivelmente irá perdê-la também. Será algo muito confuso para ele, então ele vai continuando nessa mentira e liderando a igreja, né? Liderando a igreja aí. E vai continuar ensinando. Agora eu pergunto uma coisa, veja bem. Essas pessoas estão necessitando se converter. São pastores que precisam ser convertidos. Eles não têm coragem de assumir, como muitos também que estão enrustidos nessa vida, sem coragem de assumir, com medo de perder o emprego, perder a família, perder os amigos. Correto? Aí são escravos disso, vão morrer. Agora, são pessoas que também não estão procurando ajuda. Precisam de ajuda, não é? Precisam chegar para a igreja onde eles congregam, irmãos, eu estou com um problema, orem por mim. Então você vê onde chegou essa questão de mundanismo dentro da igreja. Por quê? Porque são pastores também que se formam e vão para seminário estudar tecnicamente a Bíblia. Estudar a Bíblia é como uma matéria da faculdade mesmo, encaram um seminário de teologia como uma coisa técnica. E aprendem com frieza as coisas de Deus. As coisas de Deus não são para ser aprendidas tecnicamente com frieza, elas são para ser vividas pelo Espírito de Deus. Não é? Entendeu? Então, vivem 4 anos de uma faculdade fria, onde não se busca experiência, aonde se houver uma manifestação do Espírito Santo de Deus, manda se calar. Ok? Então, vivem isso. Mas isso aqui é um extremo. Você vê o que está acontecendo. São pastores que estão à frente de igreja que se declaram ateus. Agora eu te pergunto, o que esse homem vai passar? Vai passar técnicas de ter uma boa vida, de
autoestima, isso que ele fala aqui no final. Vai falando, pregando como as pessoas podem viver bem, ter bom relacionamento, e aí esse rebanho que está com eles vai ser um rebanho que cresce sem conhecer e ter experiência com Jesus Cristo e com o Espírito Santo de Deus, tá? Mas isso já é fato de quê? De deixar a frieza, o mundanismo, as coisas do mundo entrarem na igreja. Agora vamos para outra parte, né? Também, que já está invadindo a igreja. Os vampiros sedutores, tá? Vampiros sedutores. Olha o que diz a frase da atriz do filme: cansei de príncipes em cavalo branco. Agora eu quero mesmo é um vampiro num Volvo prata. Essa é uma frase escrita no perfil... minto. Isso aqui é o perfil de uma adolescente evangélica em um site de relacionamento. É a nova geração cristã, de fãs fervorosos do filme e livros de vampiro, intitulado Crepúsculo. Então a menina falou: quem é que vem no cavalo branco, né? O príncipe, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores, é nosso. Ela está cansada, ela não quer isso, ela quer um vampiro num Volvo prata. Isso é menina dentro da igreja, tá? A saga da escritora americana Stephanie Meyer. Para se ter uma ideia do sucesso da história, de Meyer, só no Brasil 3.900.000 exemplares já foram comercializados. E no cinema, o terceiro filme da saga arrebata milhões. Tá? Então aquela história de vampiros, etc., de paixão de um relacionamento entre uma mulher que se apaixona por um vampiro e tem um lobisomem, e são lindos, são bonitinhos. Tá? E esse filme está arrebatando corações de um monte de adolescentes carentes de carinho, adolescentes que não têm um relacionamento com os seus pais, adolescentes que não têm carinho em casa, e vai para os cinemas e acha no livro uma fonte de se alimentar disso, e está destruindo uma geração de adolescentes, porque as pessoas e os pastores e líderes acham que é normal, que não tem problema ir ao cinema assistir uma praga dessa. O pastor, pastores, pais, líderes evangélicos no Brasil já acenderam a luzinha de alerta e têm aconselhado seus jovens a evitarem contaminar-se com eles. Eles mesmos definem como um romance da Bela e do Edward. Um dos críticos mais ferrenhos de qualquer história de vampiro é o pastor Silas Rahal, da Igreja das Américas em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, chamado de o caçador de vampiros. O pastor desenvolve um trabalho voltado para o rock cristão, evangelização de pessoas adeptas ao vampirismo e góticos, entre outros grupos alternativos. Para ele, o filme segue uma trilogia do mal, em que consiste em transformar itens satânicos em coisas boas. A gente sempre teve a ideia de bruxas malvadas. Após Harry Potter, as bruxas passaram a ser gente como a gente, com poderes de interferir na vida de outras pessoas. Agora bruxa é gata e lobisomens é objeto sexual. Só falta o próprio Satanás chifrudo virar mocinho, mas isso deve ficar para o próximo filme da série. Satiriza o pastor, alerta os pais adolescentes sobre o perigo do vampirismo. Ele argumenta que essa admiração é uma perversão, e é preciso avaliar qual o nível de envolvimento desses jovens com a vampimania. Vampimania, tá legal? Filhos que recebem muito amor em casa não vão dar muita atenção ao cenário vamp. Contudo, houve problemas familiares afetivos, tal jovem é um forte candidato a se envolver pela vampimania. Para eles, os líderes evangélicos não estão preparados, para esse pastor, os líderes evangélicos não estão preparados para enfrentar esse assunto de moda agora. Eles nem sabem que tem a garotada bebendo sangue, igual refrigerante. Eles acham bobagem, pois nem sabem que o negócio existe.
está acontecendo com os jovens que vão à igreja. Ele trabalha com essa galera. Os jovens estão indo para o cemitério, tomando sangue, estão fazendo pactos no cemitério, relações sexuais no cemitério sem preservativo. Está aqui. E tem um monte de gente, de pais, achando legal, é uma moda, isso passa e tal. É por essas e outras que a gente lê uma matéria de pastores que estão ateus. É por essas e outras que nós vemos jovens desinteressados, cheios de problema na igreja. Tá? Tá? É por essas e outras que vem entrando devagarzinho. Aí não, pastor, você larga de ser radical. Que isso? Aí tem uma aqui que defende uma seguinte tese. Olha só a tese do cara. O pai deve ir ao cinema com o filho e depois conversar sobre botar em pauta o assunto. Então o pai pega o filho e vai lá para o cinema, assiste a saga vampiresca lá, a Vampimania. Tá? Aí o que acontece? Eles vão pegar, se partir desse princípio, por que o pai também, se o filho falar assim, poxa pai, eu estou achando legal aquela parada gay, o pai também não vai se envolver homossexualmente para discutir com o filho, e aí, o que você achou da relação com aquele cara? Porque eu tive uma também, eu achei ruim, você achou bom? Por que a filha está querendo tomar droga, ou o filho querendo fumar um baseado, ou fumar um crack? O pai, vamos fumar junto. Aí nós vamos discutir qual foi a lombra que você sentiu, como é que tá, qual foi a viagem que você fez. Por que tem que ser nessas coisas? São 2 pesos e 2 medidas? Se o filho falar que quer ser gay, o pai vai ter relacionamento homossexual passivo junto com o filho, para os dois depois sentarem no sofá e discutir? Tem pastores que defendem isso, tem pais que defendem isso. Não, nós temos que liberar nossos filhos, leva para ver e depois a gente discute sobre o assunto. Então vai fumar uma maconha com seu filho, vai cheirar uma coca, fumar um crack, para depois sentar na sala e discutir em família. Vai ter relacionamentos sexuais lésbicos, homossexuais lá, da forma que você quiser, e depois sentar na sala para discutir com o filho. Olha onde nós chegamos, irmãos. Olha onde nós chegamos. Olha onde a igreja do Senhor chegou. Isso aqui, essas pessoas, eu conheço pessoas que cantam na igreja e leem esse livro. Leem os livros dessa saga de vampiro. Eu te pergunto uma coisa: que luz de Jesus essa moça tem para ministrar numa igreja? Para cantar? Qual unção que as pessoas vão receber vinda dessa menina, dessa moça ou desse jovem? O cara sai do cinema no domingo à tarde, acaba de assistir uma demonização dessa e vai para a igreja adorar o Senhor. Vai no culto de jovem no sábado, termina às 9 horas, pega a sessão das 10 do cinema e vai adorar Satanás. Vocês já perceberam dentro da igreja as pessoas com sintomas góticos, com sintomas de vampirismo, unhas pretas, tatuagem. Esses dias eu estava em um determinado local, um cara mostrou o braço para o outro com uma aranha tatuada, olha aqui, ó, com maior orgulho. Homem, não é criança não, homem. Jovem, homem, adulto. Então as coisas estão entrando de uma forma tão tremenda dentro da igreja, que é o ponto de hoje nós temos pastor ateu. Agora eu te pergunto uma coisa: pastores ateus como esse que nós vimos, o que geração de discípulos de Jesus terá esse cara? Pastores e líderes e pais que aprovam que os seus filhos consumam a vampimania. Que tipo de jovens, adultos, discípulos de Jesus nós teremos na próxima geração? Hein? Nós vamos ter a igreja vamp? A igreja onde vai todo mundo de preto, pinta os olhos de preto, acha que não tem nada demais uma maquiagem vamp, com olho de Horus, com olho que tudo vê. Esses dias eu falei em algum lugar sobre isso com alguns jovens, foi interpretado errado, falaram que eu sou contra a maquiagem. Pelo amor de Jesus Cristo, o diabo torce tudo. Tem uma maquiagem que as meninas fazem nos olhos, que é o olho de Horus, é o mesmo olho que faz a Beyoncé, que faz a Lady Gaga, que faz a Madonna, que é o olho de tudo ver do satanismo.
Aí, não, pastor, isso é só maquiagem. Vai levando, vai. Aí você começa a ver o histórico de vida daquela pessoa, começa a ver como é que é a casa dela, como é que é o relacionamento dela, como é que ela está na presença do Senhor. Aí você vem me dizer que não tem nada a ver. Começa a ver os adolescentes que se dizem crentes, filhos de crentes que estão lendo Harry Potter, que estão vendo essa saga de vampiro. Qual o fruto que eles têm dado para o reino de Deus? Talvez se tornarão líderes ateus, como esses dois que eu li do sul da Califórnia. Talvez se tornarão líderes de jovens, pastores de jovens, e o pastor de uma igreja local ateu como esses. Que consequentemente vai até estimular os seus membros a assistirem. Como tem muitos que liberam para ler Harry Potter, ler Senhor dos Anéis, ler Crônicas de Nárnia, sei lá, desse C.S. Lewis aí, lá não sei das quantas. Porque é normal, passou a ser normal, faz parte do cotidiano. Aí você lê aqui. Você lê na Bíblia. Deixa eu achar aqui para vocês. Olha só. Mas o Espírito de Deus, Espírito Santo, né? Expressamente diz nos últimos tempos que alguns apostatarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Vampirismo é doutrina de demônios, e os nossos jovens são 3 milhões e poucos de livros vendidos no Brasil, dando ouvido à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. São esses que eu acabei de falar, esses pastores ateus que estão com a sua mente cauterizada, e pastores que estão dentro da igreja que não acreditam mais no poder de Deus, que não acreditam na manifestação do Espírito Santo, que se o Espírito Santo se manifesta, manda calar, que se um demônio se manifesta, manda dar um Tilenol. Diz que a pessoa está doente. Aí Paulo diz a Timóteo no capítulo 4, versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e velhas. Exercitai a ti mesmo no amor, na piedade, pois o exercício físico pouco se aproveita, mas o amor para tudo é proveitoso, tendo a promessa da vida presente, do qual há de vir e a qual há de vir. Então rejeita as fábulas, está aqui na Bíblia, isso aqui é Bíblia, eu não estou inventando, não é? Não despreze o dom que há em ti, e foi-lhe dado por profecia, com imposição das mãos de um presbitério. Quer dizer, pessoas que foram impostas as mãos, que foi lhe comissionado uma obra do Senhor, começa a dar ouvido a fábulas, a doutrina de demônios, e se desvia, e leva consigo milhares de pessoas, né? Pais que fazem isso, olha o recado de Paulo para os pais: mas se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Então, se você pega o seu filho e permite que o seu filho vá para esses cinemas, muitos pais de servos de Deus que têm essa palavra em casa, Timóteo 5:8, que tem essa palavra em casa, está pegando os seus filhos, colocando num carro, levando para um cinema, para assistir uma saga Vamp. Doutrinas de demônios. Aí Paulo está dizendo para este pai, para essa mãe: olha só, você negou a fé, você é pior do que o incrédulo, né? Pior do que o incrédulo, pior do que o incrédulo, tá? Pior do que o incrédulo. As pessoas não estão preocupadas em ensinar a palavra. Em Timóteo 5:11, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Foge dessas coisas. Foge. É isso que nós temos que ver hoje, gente. Pregar hoje é a palavra de Deus. A cada dia a situação chegou num ponto insustentável. No 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus, meu irmão. Sabe como? Aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Então, você tem que apresentar a Deus como um obreiro que sabe manejar a palavra. Você entendeu? Não adianta ter a palavra em casa. Não adianta ter essa palavra em casa fechada. Não adianta estar na igreja todo domingo achando que igreja é lugar de aprender Bíblia. Isso é a maior mentira do diabo e tem cauterizado a mente de um monte de gente. A pessoa vai para a igreja domingo, vê uma palavra lá e fica a semana toda vendo porcaria e se enchendo de porcaria, lendo porcaria. Então vou dizer de novo, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tá? É essa a palavra do Senhor. Nós temos que parar e voltar para a palavra. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Prega a palavra, insta em tempo e fora de tempo, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos seus ouvidos, tá? Coceira nos seus ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre aflição, faz a obra de evangelista, cumpre o bem o teu ministério. Precisa ler mais. Você vê o que a Bíblia está dizendo sobre isso? Agora, o que nós estamos recebendo? Que ensinamento eu estou recebendo? Que ensinamento eu estou passando para os meus filhos? O que eu estou vivendo? O que eu estou mostrando para os meus filhos? Qual o exemplo que os meus filhos têm, os adolescentes? Que geração vai ser essa, irmão, de crente viciado em vampirismo? Que geração vai ser a sua igreja futura, meu irmão? Com adolescentes, jovens indo para seminário e não aprendendo nada da palavra, aprendendo só sociologia, aprendendo só teologias, aprendendo um monte de coisa, mas não aprendendo a depender do Espírito Santo, a ter intimidade com o Espírito Santo, aprendendo que tudo isso que ela viveu na adolescência, autorizado pelos seus pais, autorizado pelos seus pastores, é normal. Que pastores, que líderes, que evangelistas que nós teremos na próxima geração, estou falando daqui a 10 anos, irmãos. Porque essas pessoas estão fazendo isso com 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. Você quer ver como é que eu falo sério? Vou provar para você aqui. Olha só, eu vou te ler 3 depoimentos de jovens crentes. 3 depoimentos. O caso da jovem estudante Ruth Guimarães, de 17 anos, membro da Igreja Evangélica Pentecostal Cristã de Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Assim como qualquer vício, o diabo faz com que as pessoas, de fato, acreditem que não pode viver sem aquilo, quando na verdade é uma grande mentira. Afirma a estudante que, apesar de uma opinião bem esclarecida, que opinião de uma serva de Deus, né? Legal, menina, legal, ô Ruth, né? Leu todos os livros da saga Crepúsculo. Ela relata que no início, quando o livro Crepúsculo virou febre, não havia qualquer interesse na obra, mas após uma amiga indicar a saga vampiresca, a jovem resolveu ler até a última edição. Para os jovens é algo muito lindo. O romance entre 2 adolescentes que lutam contra tudo e contra todos para ficarem juntos, né? Muitos atrativos sedutores. Então essa moça começa com uma frase muito bonita e leu tudo e assiste tudo e acha muito bonito. Quer dizer, o diabo enganou a ela. Ela fala que o diabo enganou a ela. Vamos lá, vamos outra jovem, que não é nem adolescente. A jovem Edviges Santana,
de Freitas, 23 anos, não gosta da saga de Crepúsculo. Oh, que bênção, né? Que menina abençoada. Segundo ela, é muito infantil. Oh, que beleza. Não é satânico, é infantil. Edvige curte mesmo filmes e livros de vampiros clássicos, onde criaturas é retratada como realmente são, como elas são malignas. Gosta de histórias sobre vampiros, bruxas, sempre gostei desde criança. Isso faz parte da minha personalidade. Mas de fato, gostar dessas coisas não quer dizer que eu procure coisas obscuras no meu dia a dia. Explica Edvige. Quer dizer, ela acha a saga Crepúsculo muito infantil. Ela gosta mesmo de ver a coisa demonizada real mesmo. Grande. Vamos para Isabela Franca Ferretti Maciel, de 16 anos. No entanto, adora a saga Crepúsculo, mas não curte muito o terror dos filmes clássicos. Assim como a Ruth, que nós falamos. Assim como Ruth, ela tem uma ideia bem definida sobre o perigo, as armadilhas dessa moda vampiresca. Segundo Isabela, os filmes de terror são sempre ligados diretamente ou indiretamente a seres de outro mundo. Mas confesso que a partir da saga eu comecei a gostar do romance, tá? com um toque de terror. Percebo também que o romance pode ter dado uma quebra no ocultismo, presente em figuras como vampiros. Parece ser coisas bem contraditórias. Então você vê, as três, elas crentes, 17, 16 e 23 anos, curtem isso. Uma curta até a coisa mais pesada, né? Então eu te pergunto uma coisa. Essas meninas de 17, daqui a 10 anos, vão estar com 27, casadas, talvez na igreja, talvez cantando no louvor, não é? Talvez sendo missionárias, pastoras, pastores, que passaram e que diz que não. Olha só, olha como é que é mentira. Ela diz que isso não influencia, mas que começou a gostar de ler livros com vampiros e romance. Não influencia, mas já mudou o gosto pela leitura delas. Elas não tocam um segundo na Bíblia, elas não fazem uma referência ao Senhor. Então são moças criadas dentro da igreja, religiosas, mas não têm experiência com o Espírito Santo. É essa geração que daqui a 10 anos vão ser pastores, se forem missionários, eu creio que a grande parte deles vão ser líder de louvor, líder de teatro, líder de classe de escola dominical. Talvez os seus netos vão estar sendo educados por elas, talvez os seus netos vão ser pastoreados por essa geração. Será que é uma igreja que promete para o Brasil e para o mundo? Essa é a noiva de Jesus Cristo? Então, meu irmão, eu te garanto uma coisa. Meus filhos são pastoreados. A minha filha já é adulta, cresceu dentro da palavra de Deus em casa. O meu filho é pastoreado por mim, cresce dentro da palavra de Deus em casa. Igreja se reúne, adora o Senhor, mas é em casa. Princípios é dado em casa. Pais, ame os seus filhos, dê carinho aos seus filhos, para que eles não busquem carinho, não busquem esse romantismo todo em filmes demoníacos como esse que está arrebatando uma geração inteira, gente. Irmãos, perdoe-me alongar, mas o diabo não é burro, não nasceu ontem. O diabo não está preocupado em destruir um pastorzinho ali, uma igrejinha ali, não. O diabo não está perdendo tempo com umzinho aqui, outra coisa, ele está arrebatando uma geração inteira. Uma geração inteira. Essa adolescência, desses últimos 3 anos em diante, 3, 4 anos em diante, está sendo toda arrebatada por Satanás. Toda arrebatada por Satanás. Toda, uma geração inteira, no Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, Europa, Canadá, América do Sul, toda uma geração de 3, 4 anos para cá, está sendo arrebatada por uma obra satânica chamada Harry Potter, Senhor dos Anéis,
saga Vamp aí de Crepúsculo. E aí tá aqui a Tânia dizendo, e muitas vezes cantando assim, recebi um novo coração, né? Coração regenerado, coração cheio de demônios. Cantar na igreja não significa nada, pregar não significa. Tem quanta gente pregando, você não vê os 2 pastores ateus pregam todo domingo, são ateus, não creem em Deus, vão passar para os seus membros o quê? Né? Sem contar os videogames, eu não vou nem entrar aí, Júlia? Nos videogames, totalmente satânicos. Você entra. Ontem eu entrei numa lan house para imprimir um negócio, que a nossa impressora está sem cartucho. E você passa assim no corredor de uma lan house para imprimir um documento. Só olha nos computadores, só videogames de guerra demoníacos. É uma geração toda. Satanás não é burro, ele está trabalhando num atacado. Debaixo das barbas da igreja, debaixo das barbas dos pastores, e pior, com a autorização e a ciência deles. Então, se o seu filho tem um computador no quarto, vive socado em videogame, meu irmão, vai lá, tira esse computador. Se ele fizer frescura, quebra essa porcaria, joga fora. Aquele filme, eu já falei isso aqui, Prova de Fogo. O cara era viciado em pornografia na internet. Um dia ele tomou uma decisão radical, pegou o computador, botou no quintal e mandou-lhe um taco de beisebol nele. Aí o vizinho falava, Caleb. Mandou-lhe o taco de beisebol, rapaz. Quebrou tudo. Mostra quem manda na sua casa é o sacerdote. Davi, quando estava no leito de morte, estava conversando ontem com um irmão. Davi, no leito de morte, vira para o seu filho Salomão e fala, sede homem, seja um homem. Tem um monte de pais banana, tem um monte de sacerdote banana dentro de casa, tem um monte de pastor sacerdote banana. E Davi chega para o seu filho, põe ele do lado ali, já morrendo, Davi, seja homem. Seja homem. Nós temos um monte de líderes banana que não são homens, que tem medo de pregar contra isso, tem medo de pregar contra o pecado, tem medo de ser mal visto pela igreja, tem medo de perder membros, não estão sendo homens. Seja homem, você que é pai. Seja homem, você que é pastor. Como Davi falou para Salomão, seja homem. Tá? Estou aqui com a irmã. Meu filho tem 12 anos. É viciado em jogo, filha? Quem manda na sua casa? É seu marido? Então diga para ele, não joga mais. Ah, ele está jogando escondido? Tira o computador do quarto e guarda. Desliga todinho e guarda no seu quarto. Ah, ele foi lá, ligou, quebra o computador, pronto. Acabou o problema. Não é? Ah, ele vai para a lan house. Ele vai para a lan house porque ele tem dinheiro. Se ele tem dinheiro, porque você dá. Sacou? É assim, bicho. Corta as coisas. Eu participei de um seminário. É muito interessante. A gente é facilitador. Só não vou contar detalhes porque ele tem que ser assim, realmente fechadinho. O seminário é uma bênção. E o cara conta uma história. O filho ouvia música alta no quarto. O pai pedia para baixar, a mãe para baixar. Ele fechava a porta e aumentava o som. Belo dia o filho chegou da escola. Ah, sim, ele tinha um carro. O garoto tinha um carro. Já era adolescente nos Estados Unidos, pode dirigir com 16 anos. Aí tá. O garoto chegou em casa. O quarto estava sem porta. Mas cadê a porta do meu quarto, a minha privacidade? Não, quando você aprender a respeitar, baixar o som, a porta volta para o lugar. O cara continuou. Quando o cara desceu, foi para a escola, foi pegar o carro, cadê as rodas? O carro estava no cavalete sem as 4 rodas. Cadê a roda do meu carro? Quando você obedecer, a porta volta para o quarto e a roda volta para o carro. Pronto. Pronto. O garoto obedeceu. Aprendeu a ter limites e a obedecer. Hoje os jovens não têm limites porque não existe quem imponha limites sobre eles. Pai, eu estou falando para você, homem, varão, seja homem. Impõe autoridade na sua casa. Manda você como pai. Filho obedece e honra o pai para ter vida longa na terra. Agora você pega a Bíblia
Não imponha isso na pancada. Pegue a Bíblia e comece. Vocês viram os capítulos que eu li aqui da Bíblia? Depois ouça de novo a ministração. Só foi 1ª e 2ª Timóteo. Está tudo aqui, 2 cartinhas. 1ª e 2ª Timóteo. Leia a Bíblia com seu filho. Fala, filho, a Bíblia diz isso. Olha aqui, filho, senta comigo aqui. Diz isso, isso, isso. Olha, isso aí é fábula. Olha qual o destino. Entendeu? Olha qual o destino. Aqui ele está dizendo, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Então, pai, senta com teu filho e prega a palavra para o teu filho. Mas você só pode pregar aquilo que você vive. Você só pode ensinar aquilo que você tem. Você só pode dar aquilo que você tem. Se você é um pai relapso que não lê a Bíblia, que não estuda a palavra de Deus, que não ora, que não busca a presença de Deus, experiência com o Espírito Santo, o que você vai passar para o seu filho em nome de Jesus? E o tempo está acabando. A geração do seu filho está sendo arrebatada para o inferno. O que eu vou fazer, pastor? Meu irmão, acorde 2 horas mais cedo, leia a palavra pela madrugada, busque jejum, chore diante do Senhor, peça perdão a Deus porque você está sendo incrédulo, por não cuidar do teu filho. Vai ler, vai estudar, vai buscar experiência, vai orar, vai jejuar, vai buscar a presença de Deus, para ver se ainda tem tempo de você salvar seu filho, para ver se ainda há tempo do seu filho ser resgatado. Fala, irmã, tem um filho que tem 12 anos. Minha irmã, você e seu marido jejuem, ore, busque o Senhor. Ainda há tempo. Porque vai chegar um momento que não terá mais tempo de salvá-los. Já era. O diabo já os arrebatou em vida. Então era essa a palavra que eu tinha hoje. Então, isso tudo é culpa de deixar concessões. Primeira concessãozinha, você deixa seu filho ficar assistindo Pica-Pau, que tem toda uma coisa, uma demonização. Branca de Neve, que tem, então é lindo. Pequena Sereia. Aí começa a deixar esses desenhos japoneses, videogamezinho simples, Pastor Larga-se Radical, depois entra Harry Potter, Senhor dos Anéis, Crepúsculo, seu filho tendo para o cemitério beber sangue, fazendo orgia em cemitério, fazendo relações sexuais com cadáver, e daqui a pouco está nessa vida de gótico, de vampimania, e foi embora e você não viu mais seu filho, o diabo levou. Começa com a primeira concessão, começa com pequenas concessões, começa com o filho respondendo à mãe e o pai não indo lá e tomando autoridade, tomando providência. Começa com o filho contando uma mentira e o pai não pregando a palavra, dizendo que a mentira é pecado, quem mente é filho de Satanás, porque o pai da mentira é o diabo. Começa com os pais que não têm tempo para ler a Bíblia com seus filhos e educar seus filhos no caminho do Senhor. Depois não tem mais jeito. Então, se você tem filhos, ainda há tempo. Comece agora a buscar a presença do Senhor. Não deixe o seu filho ser educado pela escola e nem doutrinado pela igreja. O seu filho tem que ser educado nos caminhos do Senhor, por você, pai e mãe. Pastor tem que educar o filho dele. E que na grande maioria são mal educados. Porque cuida tanto do filho dos outros que esquece dos seus. Né? Aí tem um aqui, estão dizendo na minha igreja que não se perde a salvação, por isso que os jovens fazem isso. Por quê? Porque os jovens foram educados errados. Não é verdade? Acho que levantar a mão e lá na frente está salvo. Está por fora, meu. 100 anos e uma Coca-Cola litro, eu não acredito nisso nunca. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra. Aquele que perseverar até o fim. Entendeu? Aquele que perseverar até o fim. Todo dia, é de glória em glória, eu busco a maturidade na presença do Senhor, a santificação, de glória em glória. Pergunta para esses jovens, irmão, se ele estiver num motel com a menininha transando e o Senhor voltar e buscar a igreja, se o Senhor vai levar ele com cama de motel, com prostituta, com tudo. Pergunta para ele se vai ser assim. Se ele estiver lá na rua fumando um baseado, se de Jesus voltar, vai levar ele, o traficante que está do lado, o baseado aceso. Pergunta para ele. Se ele mostra na Bíblia que se eu estiver num motel com a prostituta e Deus vir levar a igreja, vai eu, prostituta junto, somos uma só carne, estou lá no ato sexual, na cópula, né? Estamos lá no coito, no ato sexual, você acha que somos uma só carne, então se Deus me levar, a mulher que não tem parte nenhuma no reino de Deus, vai também, sou uma só carne. Aí ela entra por tabela, né?
Então é por quê? Porque quem está ministrando esses jovens, irmão, tem o mesmo pensamento que eles. Você tem jovens lá? Seu filho é jovem nessa igreja, meu irmão? Em nome de Jesus, eduque seu filho, você no caminho do Senhor. Eduque seu filho. Se tem essa permissividade lá, sai de lá, cara. Cuidado com a vida do seu filho. Você viu ali, aquele que não cuida do teu filho é pior do que incrédulo. É pior do que incrédulo. É pior do que incrédulo. Se tá assim, sai de lá você e ele. Mas tem 100 anos e uma coca-litro, bicho. Ok, meu irmão? Que Deus abençoe vocês. Era essa a palavra que eu tinha para hoje. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas prega em tempo e fora de tempo. Passou até do tempo aqui, foi para 40 e tantos minutos de palavra. Mas que Deus possa abençoar e abrir os olhos de cada um de vocês, de nossos olhos, a começar nos pais. A começar nos pais. Tudo começa no sacerdote em casa, no pai. Se Deus começa a mexer a mente do pai, se ele permite ser consertado por Deus, se ele permite passar por uma mudança na presença do Senhor, né? Aí eu quero ver como é que não vai mudar tudo. Ok? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.